gente querida, que a paz do Senhor Jesus continue sobre o nosso coração. Estamos na parte 2 do nosso culto da família e nós queremos com alegria ler a palavra de Deus com você, pedir ao Senhor mais uma vez que continue falando, porque Ele já tem falado fortemente aos nossos corações por meio da sua palavra. Deus continue abençoando a vida da missionária Lucivânia Santos, continue usando debaixo da sua graça. Deus abençoe a vida do Brian, da Laura Stephanie, a vida da missionária Fátima Costa, e todos nós que temos orado neste tempo e clamado por um tempo novo, que o Senhor nos cubra com toda a sorte de bênção, para a glória e para o louvor do seu bendito, precioso e maravilhoso nome. Eu desejo em Cristo Jesus que você uma vez mais seja mais do que abençoado, seja banhado pela graça de Deus revelada na pessoa maravilhosa de Jesus. Eu quero ler rapidamente com você o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 9, Mateus, capítulo 9, nós vamos estar lendo aí a partir do verso de número 9, diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Nos dias de Jesus, os conflitos eram muitos, muito grandes. Nas relações familiares, nos encontros humanos nas ruas, pelas ruas, nos ambientes onde religião e política se encontraram, e mais, nos lugares até mesmo onde não deveria haver conflitos. Isto acontecia até mesmo no santuário, nas sinagogas ou nos lugares de culto, de adoração, de busca da face de Deus e de aprendizado da lei antiga, da lei ou da Torá. Eram conflitos múltiplos por todos os lados e por todas as direções. Nós temos em João, por exemplo, no capítulo 4, no encontro de Jesus com a samaritana, um embate estabelecido por parte do coração de uma mulher resistente que diz a Jesus que ele é judeu. E aí é dito que havia um conflito entre os judeus e os samaritanos. Este conflito era um conflito que era uma realidade que separava não só pessoas, mas famílias. E semelhante a esse conflito, haviam muitos outros. Porque
porque lendo os evangelhos e olhando com esse olhar apaixonado, cheio de amor por Jesus, para os evangelhos, nós temos a ideia de que no ambiente, no lugar, no território, nos dias de Jesus, não existe ali o que, por exemplo, se enxerga de forma muito explícita no Antigo Testamento, que é aquela violência, aqueles encontros humanos marcados por violência, por guerras. Mas nos dias de Jesus, isso também é uma realidade. Os romanos, por si só, que sufocavam, que sugavam das pessoas até a alma, eram vistos com maus olhos por muitos e faziam parte como alvo do desejo de muitos de se rebelarem e agirem contra eles. Quando eu falo de rebelião, isso era algo que naqueles dias acontecia. Já havia acontecido e se procurava conter da melhor forma possível. Talvez por isso, quando você lê o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo 3, o verso 6 e 7, principalmente o verso 7, a Bíblia diz que os herodianos e os fariseus estavam juntos, tramando contra Jesus. Ora, tanto Herodiano como os religiosos, eles se odiavam. Mas eram pessoas que faziam aliança por conveniência. Havia a conveniência para os religiosos, porque determinadas alianças lhe davam determinados acessos e direito a fazer determinados pedidos. E havia essas alianças por parte dos herodianos ou a parte política da época. Ou por parte dos políticos e da política da época. E por que havia essa aliança por parte deles? Porque só assim eles poderiam, usando dessa aliança com os religiosos, usar a autoridade e usar o peso e a influência desses religiosos para conter tais rebeliões. Quando Jesus surge, quando Jesus surge pregando o Evangelho, como diz Mateus 4, verso 17 e o verso 23, quando Jesus surge pregando o Evangelho, um dos grandes problemas que ele encontra é o fato de não se encaixar, é o fato de não se adaptar, é o fato de não se encaixar, é o fato de não ceder, é o fato de não se comprometer no coração com essas pautas que passavam por cima, até mesmo de ódio, para que cada um tivesse o que era do seu interesse sendo atendido. E isso causa algum desconforto na política da época, a presença de Jesus. Porque tem multidões seguindo ele, e o nome dele é falado de um canto a outro, inclusive dentro dos lugares mais honrados e honrosos, onde estavam autoridades romanas. E o nome dele é falado nos ambientes religiosos. Da mesma forma que a Bíblia dá testemunho em João capítulo 1, que haviam pessoas que saíam da cidade e iam para o deserto ouvir João Batista pregar, e iam muitos religiosos fazerem perguntas a João. Quando Jesus começa a desenvolver o seu ministério e a alcançar uma popularidade muito grande, pessoas saem de todas as regiões, inclusive religiosas, e vêm ao encontro de Jesus. O que eles esperam encontrar? No mínimo, mais um querendo ser revolucionário, querendo mudar o mundo da sua época. Mais um cheio de ideias, de pensamentos,
de crenças de que pode mudar o mundo. Quando Jesus surge e eles vão até ele, o que é que eles esperam encontrar? Um mestre cujas palavras devem ser ouvidas, analisadas e postas em discussão. Quando Jesus surge, o que é que eles esperam encontrar? Pode-se colocar aí na conta um profeta. Um profeta. Só que quando se dizia de Jesus que ele era um profeta, o texto, por exemplo, João, no capítulo 7, lá pelos versículos finais, diz que entravam em discussão e diziam, ele não pode ser profeta. E alguém dizia, por que não pode? E aí outro dizia, porque ele é lá da Galileia, e da Galileia não surge profeta, não. Não para aí. Eles vão buscar, eles vão de encontro a Jesus, e o que é que eles buscam encontrar? Eles buscam encontrar, no mínimo, alguém que seja um bom psicólogo, um bom profissional, um bom filósofo, um bom amigo, um bom companheiro, um bom contador de histórias. Só que quando chegam lá, eles acabam encontrando a luz do mundo, o pão da vida. Eles acabam encontrando o Verbo encarnado, o Messias prometido. E ao encontrarem Jesus, alguns pegam a cartilha, outros pegam os rolos que constam toda a narrativa e registro das profecias do Antigo Testamento. E aí quem pega a cartilha diz, bom, pelo que eu sei, pelo que eu aprendi, com relação a Jesus, pode acontecer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Se ele de verdade fosse o Messias, era assim, assim, assim. Isso é o pessoal da cartilha. Os que são apegados com as Escrituras olham e dizem assim, Isaías profetizou dessa forma, Isaías disse dessa forma, outros profetas disseram dessa forma, Miqueias falou assim, outros disseram assim, e todos que disseram nos deram aqui o crivo para que nós pudéssemos não cair na cilada desses que aparecem por aí se apresentando como um falso Messias. Porque nos dias de Jesus, alguém já disse um dia que já haviam se manifestado mais de 2.000 Messias por ali. De gente se dizendo enviado de Deus e querendo se apresentar como salvadores do povo. Só que quando Jesus chega como o Verbo encarnado, como o pão da vida, como Filho de Deus, é diferente. Ele, desde que leu em Lucas 4, registra o livro de Isaías na sinagoga, aguardou o tempo. Ele tinha 12 anos de idade quando leu as palavras de Isaías e disse, hoje se cumpre essa escritura. Com 18 anos depois, com 30 anos de idade, ele começa, depois do batismo, do céu abrir e do Pai confirmar que ele era o seu filho, ele passa pelo deserto e agora vai pregar. E pregando, nós percebemos em Jesus isso. Alguém que na visão dos homens não se encaixa nas negociações, nas alianças do seu tempo, nas relações que são estabelecidas e que
colocam um grupo de pessoas em uma determinada conexão. E por isso cada uma coopera para que o interesse da outra seja suprido. Jesus não se encaixa. E por não se encaixar, alguém dá uma olhada e diz, olha, quem és tu? Outros chegam e dizem, tu és o Filho de Deus. E aí ele é cercado de perguntas, cercado de questionamentos. Por quê? Porque se é influente, para eles é assim, se encaixe, entre dentro da proposta e do sistema, abrace o sistema, se envolva com o sistema, aceite o sistema, viva o sistema e você vai ficar vivo. Qualquer outra coisa que você fizer, a gente mata, te acaba, te destrói, a gente te anula aqui. Então, do ponto de vista político, eu não vou falar. Mas do ponto de vista religioso, o que era não se encaixar? O que era se encaixar e se adaptar ao sistema? Nada mais era do que olhar para todo um padrão estabelecido. E não importa, segundo Jesus diz em Mateus 23, na visão dos religiosos não importava se ele era um sepulcro caiado. Não importava se ele era um sepulcro caiado. Não importava. O que importava para eles era estar andando conforme a gente diz, conforme o plano, conforme o sistema e conforme a determinação. Ele está, então está tudo certo. Deixa ele pregar, deixa ele fazer o que for. Desde que ele esteja no sistema, desde que a gente tenha um osso contra ele, desde que a gente possa mexer com alguma coisa com relação a ele. E aí, entre as coisas que levariam qualquer um, preste atenção nisso, a se sentir dentro do sistema, uma aparece aqui no texto, era não se relacionar com a ralé, era não envolver-se com a turma do chão, era não aliançar-se com carentes, com necessitados, com quebrados, arrasados. Era não permitir seu coração bater com aqueles que estavam destruídos psicologicamente e emocionalmente. Então a questão aí, ela é de um nível muito alto. Para alguém como Jesus, rapaz, eu tenho que assumir esse tipo de postura para andar tranquilo aqui. Bom, eu vou deixar eles com o sistema deles e vou fazer 3 coisas. Primeiro, vou estar no Pai para que o Pai esteja em todo o tempo em mim. Segundo, vou buscar fazer somente a vontade do Pai. Porque o Pai vai se agradar de mim. Então eu vou fazer toda a vontade do meu Pai Celestial. Porque o meu Pai vai se agradar de mim. Terceiro, Jesus, olhando, acaba dizendo assim, ó, para todo mundo. Inclusive para a gente que chega, diz para ele, olha, vem cá, o senhor não quer ser o nosso rei? Eu já falei aqui outro dia. Eu disse, gente, o meu rei não é deste mundo. Então ele olha e vive antenado com as coisas de cima e com o tempo de cima, porque o tempo nosso é o Cronos, o de Deus é o Kairos. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Jesus vive antenado com o tempo.
João, no capítulo 2, diz que ele disse a Maria, não é chegada a minha hora. João, capítulo 13, diz no verso 1, que ele sabia que a sua hora estava chegando. João, capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz que ele orou, dizendo ao Pai, Pai, é chegada a minha hora. Os discípulos, quando conversaram com ele em Atos 1, sobre o tempo da restauração do reino a Israel, disseram para ele, é neste tempo que tu estás falando aí que haverá restauração de Israel? Ele disse, olha, não fiquem preocupados com a hora, porque esse negócio de tempo e hora compete e cabe ao meu Pai. Isto é, da alçada do meu Pai. Nem vocês, nem ninguém pode penetrar nesse segredo, nesse mistério, porque o Pai é que sabe o dia e a hora de todas as coisas. Então ele viveu antenado com o tempo, para poder simplesmente não se vender ao sistema, não ser corrompido pelo sistema, porque quanto ao sistema você já tinha religiosos ali vendidos, sacerdote vendido, você tinha fariseu vendido, tinha gente já comprometida com tudo e todas as coisas. E eu já disse porque era a questão da conveniência. Eu preciso de acesso. Para ter acesso eu me corrompo. Eu preciso chegar. Para chegar eu me corrompo. Para ir mais longe eu preciso ir, mas para ir eu me corrompo. Então essa corrupção proposta pelo sistema era uma realidade para muita gente naquele tempo. E aí você pega e lê a Bíblia. E percebe em Jesus que ele não entra nessa. Então ele fica ligado ao Pai, segundo a vontade do Pai, terceiro ao tempo do Pai. Enquanto ele está ligado a essas coisas, a tudo isto de cima, dos céus, ele não anda segundo a proposta dessa terra. É por isso que a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas não pecou. Ele é santo. Você lembra que na tentação dele, em Mateus capítulo 4, verso 1, o adversário propôs isso para ele? Vamos entrar no sistema. Quando viu que não conseguiu, eu vou dar a última cartada, levou para as alturas, mostrou tudo, disse, olha aí. É só prostrado me adorar, renda-se ao sistema. Jesus olha e diz, não vou me encaixar. Não vou me enquadrar, não vou permitir meu coração pactuar e aliançar-se com isso. Nem serei conivente com isso. Querem viver o sistema de vocês vivam. Querem se corromper, se corrompam. Querem andar de qualquer jeito, andem. Querem viver de qualquer jeito, vivam. Querem andar ofendendo a santidade do meu Pai Celestial. Ofendam, é direito de vocês. Vivam a miséria que quiserem, escolham, andem, vivam o que quiserem. Agora, eu não vou me encaixar. Aí o que é que Jesus faz para mostrar que não vai se encaixar? Sábado, ele vai à sinagoga. Entra lá, tem gente incomodada com ele. Leia depois Lucas, capítulo 13, verso 10 em diante. Porque ele vai para ali fazer milagre. Ele não podia ver o necessitado e ele não curar, ele queria curar. E curava. Então tinha gente que dizia, esse movimento de Jesus aqui na minha sinagoga, não. Então ele saía. Onde é que Jesus seria achado facilmente? No barco de Pedro. Na porta da casa da sogra de Pedro. E alguns outros lugares. Então isso já vai de encontro. Há uma proposta estabelecida que ofende alguns religiosos. E de alguma forma, ao ofender alguns religiosos, também coloca-o diante de um olhar ameaçador por parte desses religiosos que acham que é maior do que Jesus, que são maiores do que Jesus.
E o que é que eles decidem fazer? Ora, assim, vamos usar o acesso que a gente tem por ter se corrompido e vamos fazer com que Roma trabalhe conosco contra Jesus. Segundo, você vai perceber em Jesus tomando uma atitude espantosa. E o que é que ele faz, pastor Jesus? Jesus é simples, mas espantoso. A Bíblia diz que ele começa a expor algumas coisas que estão no seu coração, que estão ligadas ao zelo que ele tem pelas coisas de Deus. Se você ler João capítulo 2, você vai perceber que Jesus gerou um primeiro incômodo em alguém. Mas se você ler Mateus capítulo 21, você vai perceber que Jesus também gerou um outro tipo de incômodo em um grupo de pessoas. Quando ele assentou-se naquele jumentinho, entrou sendo ovacionado e louvado e honrado por aquelas pessoas. Ele chega na porta do templo, vê gente ali negociando. A Bíblia diz que ele move tudo que está ali e vira tudo. Quebra a gaiola, coloca as pombinhas para voar. Mexe com a zona de conforto de todo mundo e deixa aquele lugar totalmente sacudido pela sua presença. Porque ele ali com a sua presença, ele vem e balança a estrutura de todo mundo que está fazendo do santuário uma bagunça. Porque já nos dias de Jesus tinha gente que achava que podia fazer o que queria e já estava fazendo uma bagunça. Também puderam. O santuário estava comprometido e os santos do santuário já estavam silenciados por aqueles que no santuário mandavam. E haviam feito do santuário um verdadeiro shopping center. Então essa situação toda faz Jesus chegar lá e mexer com tudo. É o tipo da visitação de Jesus que a gente não quer. Essa visitação que vira a mesa, que sacode a estrutura, que balança o lugar, a gente não quer. É por isso que alguns lugares, ou alguns corações, ou algumas pessoas preferem andar sozinhos. Porque andar com Jesus é sempre ter alguma coisa sendo movida para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Mas o que é que ele está fazendo quando faz isso? Ele está gritando para todo mundo. Eu não estou dentro desse sistema, porque se tivesse, ele entraria, ele sairia várias vezes do santuário e simplesmente ao entrar e sair, ele faria vista grossa e diria, não estou vendo nada. Mas ele entra para mexer, expondo o zelo dele. O que é que isso gera? Diz que ele gritou e disse, a casa do meu pai é casa de oração. E mexeu com todo mundo que estava ali. Por que que isso acontece? O que que acontece a partir disso? Os olhares que se voltam para ele, se voltam com revolta. A gente que vai manipular a gente contra ele. A gente que vai tentar apedrejá-lo, a gente que vai querer jogar Jesus como alvo do ódio das pessoas, quando na verdade o que ele recebia era o desejo das pessoas de tocá-lo. Era amor. Gente trazia vaso de alabastro, cheio de perfume para jogar aos pés dele, chorando. Colocava os seus cabelos aos pés de Jesus e enxugava. Isso ninguém fazia no ambiente religioso, porque o ambiente tinha o seu padrão. Jesus disse, não vou me encaixar nele. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para vocês transbordarem de vida. Para isso,
ele vai balançar a mesa e vai virar tudo lá. Gente fica com ódio, gente fica com raiva, gente olha para ele querendo matá-lo. E esse desejo de matar Jesus só cresce até os 33 anos e meio do ministério dele. Só que ele faz uma terceira coisa para gritar para todo mundo que ele não está se encaixando no padrão nem na proposta, até porque ele não veio para cumprir o que os homens querem e fazer a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. O que é que ele faz? O texto diz, que nós lemos, que Jesus, ele se assenta com pecadores. E aqui, Jesus passa e chama um para segui-lo, que era um dos que compunha o grupo dos odiados por Jesus. Odiados pelas pessoas por causa de Jesus e por causa das atitudes que tinham. Eles passam a ser odiados por causa de Jesus e por parte dos religiosos. Só que esse ódio também vem de antes, porque quem Jesus encontra, eu vou dizer aqui de novo, que o pensamento da gente que prega já está lá na frente da mensagem, então eu vou colocar de outra forma. Eles ficam com muita raiva, porque Jesus chega e encontra, segundo o texto, em Mateus capítulo de número 9, o próprio Mateus. E o texto diz que ele está assentado na alfândega. Ele nada mais é do que um cobrador de impostos. E isso colocava na classe dos odiados. Por isso que eu disse desse ódio, só que esse ódio vai se manifestar, primeiro, porque ele é um cobrador de imposto, segundo, porque ele agora está do lado de Jesus, Jesus está dando atenção a ele. Lembre que Jesus é um judeu. Lembre que os judeus estão debaixo do jugo romano. Lembre-se que todo o processo para os povos da época é de cativeiro, opressão. E lembre-se que eu disse que Roma está sugando tudo das pessoas. Sim. Porque as alianças com os líderes religiosos fazia com que Roma tivesse contida qualquer rebelião. Por isso que explorar e gerar dor nas pessoas era algo muito normal e comum. E não havia levantes, porque tinha gente lá que dizia, ei, não faz isso não. Aí vem Jesus, no meio de uma situação dessa, todo mundo esperando que ele se encaixe no sistema e diga, eu também odeio o cobrador de imposto. Ele vem e chama o cara para segui-lo. Ele vem e insere o cara no contexto dos discípulos dele. Ele vem e pega esse camarada e se assenta com ele. E quando se assenta, olhe para o texto. A Bíblia diz, verso de número 10. E aconteceu que estando Jesus em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre? Em outras palavras, por que ele não se encaixa no sistema? Por que ele não se vende? Por que ele não se entrega? Por que ele não anda segundo o curso deste mundo como todo mundo? O que ele quer dar uma de diferente? Porque ele está querendo se apresentar como quem está, como quem é diferente. Por quê? Porque ele quer se apresentar como alguém que não se vende, não se prostra, não se curva diante de Roma, diante das propostas da religião da sua época. Por que ele não se adapta? Todo mundo aqui curva a cabeça e aceita, outros, porque ele não. Nós queremos saber por que ele se assenta com o pecador. E já está claro. Porque para ele não há aliança entre luz e trevas.
quando se trata não de pecadores arrependidos, mas de religiosos comprometidos. Porque para Jesus, o pecador arrependido vale mais do que qualquer religioso comprometido com Roma. Comprometido, eu digo, com o sistema, com a proposta e com toda a coisa que não glorifica a Deus. Paulo diz em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com o sistema, com este mundo, o sistema, a resistência desse mundo que se opõe a tudo aquilo que se faz vontade em você de glorificar a Deus. João diz na primeira epístola que estudamos aqui, no capítulo de número 2, no verso de número 15, não ameis o mundo. Por quê? Não ameis o sistema. Por quê? Porque o sistema corrompe, o sistema aprisiona, o sistema amarra. Jesus vem e diz, eu vou quebrar isso. A questão aqui é, Jesus, se o Senhor é santo, o Senhor não fica com o pecador. Se o Senhor é mestre, o Senhor não vai sentar com a galera. Se o Senhor é grande, o Senhor não vai sentar com os pequenos. Jesus vem e diz assim, eu sei que a proposta é essa. Deixa de fora, nega o direito, desonra, desvaloriza, expulsa, tira daqui, afasta daqui. E aqui deixamos a nossa hipocrisia reinar. Jesus olha e diz, não. Se fariseu não quer ficar, que não fique. Fique com a sua sinagoga, fique com o seu altar, fique com o seu púlpito, fique com o que quiser. Eu sempre terei um lugar em Deus para acolher quem o meu Pai acolhe. Era isso que ele estava dizendo. Eu sempre terei um coração atencioso para quem o meu Pai está disposto a dar atenção. Eu sempre terei um coração aberto para abençoar quem está carente do favor do céu. Só que esses religiosos aqui, eles não chegam diretamente a Jesus nesse momento. Eles vão aos discípulos. Porque eles querem confundir os discípulos. Eles vão aos discípulos. Porque eles querem promover um conflito que desarrume a beleza da graça no ambiente. Terceiro, eles vão aos discípulos. Porque eles querem que esses discípulos entrem nessa de questionar Jesus pelas suas ações, mas quem é discípulo não questiona, aceita e obedece. E quer mais, se envolve. Porque se no ambiente onde Jesus está, por mais que tenha pecadores ali, o amor está jorrando, você agradece. O perdão está sendo liberado, você glorifica. A cura está sendo liberada para o coração e as feridas de alguém, você enaltece o nome de Jesus. Só que esses corações preferem, no ambiente, tornar o ambiente da festa, da comunhão, da alegria, em um ambiente de questionamentos, em um ambiente de apontamento e de acusação. Mas eu quero deixar claro hoje que se Jesus decide chamar Mateus, se Jesus decide envolver Mateus no negócio, se Jesus decide colocar Mateus dentro do propósito da proposta, se Jesus decide envolver as nossas vidas nessas coisas que tem a ver com o reino dos céus, não existe confusão que alguém queira causar no ambiente que vai prevalecer. Não existe ações contrárias
resistentes, indiferentes que vão prevalecer, nenhuma delas. Porque aonde o amor de Jesus nos cobre, quem prevalece é quem é coberto pelo amor. Aonde a misericórdia de Deus, ela está sendo derramada, o que prevalece é os que são alvo dessa misericórdia. Aonde a bênção de Deus está liberada, esta bênção de Deus, ela alcança o nosso coração e a nossa vida todo dia e para sempre. É por isso que Jesus, sabendo dessa situação, não chama ninguém para se armar. Não chama ninguém para se posicionar como que resistente a isso ou aquilo. Jesus não chama nenhum dos seus discípulos, nem os pecadores que ali estão, para se posicionarem, para apedrejarem esses. Não. O que é que Jesus faz então, pastor? Aqui entra a questão. Para nos deixar em paz, Jesus entra por esse caminho. A Bíblia diz, olha aí no verso 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, primeiro, eu quero saber quem vocês são aqui na sala. Jesus confronta os que querem desconstruir a beleza da comunhão, do chamado, do envolvimento do coração do mais vil pecador com Jesus. Jesus os chama e os coloca diante de si mesmo. Quem vocês são? Ora, bom, ele já diz isso, né, naquele momento em que ele conta a parábola e fala do fariseu e do publicano. Como cada um. Jesus sabia qual seria a resposta de cada um. Então ele já diz, é o seguinte, os sãos não necessitam de médico. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que o coração de quem diz aquele é pecador é um coração que se vê como são. É um coração que se vê como sarado, curado, bem, vivo e de pé. Jesus olha para aquilo e ele sabe que tudo isso que eles estão fazendo nada mais é do que a manifestação de uma religiosidade comprometida com a política e com outras coisas da época. Então Jesus olha e diz, quem é são não precisa. Então vocês não deviam nem estar aqui. Por quê? Ele diz, porque vocês não precisam. O que eu estou propondo é para quem precisa. O que ele estava fazendo era colocando um espelho diante deles e dizendo, se vejam, se enxerguem. E ao se enxergarem, assumam algo que eu estou propondo para vocês, arrependam-se. Porque o céu é de quem se arrepende. Arrependam-se. Mas o coração resistente jamais se curvaria diante de Jesus. Então Jesus diz, eu estou querendo saber aqui na sala quem vocês são. Nós somos os curados. Então, deixe-me trabalhar com os doentes. Porque antes de vocês me verem como judeu, eu quero que vocês saibam que eu sou médico. Minha missão nesta vida é alcançar gente machucada, gente decepcionada, gente triste, gente ferida, gente que se sente invisibilizada neste mundo. Gente que se sente cansada, quebrada, triturada pela vida e pelas circunstâncias da vida. Eu vim alcançar estes. Eu vim repartir com esses descamisados da vida o amor do meu Pai. Se vocês já conhecem, já experimentam, calem a boca e voltem para casa e deixem o espaço para quem precisa de mim. E ainda bem que você precisa.
Porque senão Jesus já tinha lhe mandado embora. Se você é daqueles que precisam, então diga a Jesus: eu preciso muito de ti, Jesus. E diga isso de manhã, diga isso de tarde e diga isso de noite, porque o médico dos médicos está dizendo para você que como médico ele veio para os doentes. Quanto mais ferido, mais cura ele vai liberar. Quanto mais quebrado, arrasado, machucado, mais tratamento ele trará. Mas que você vai se levantar, vai se erguer, vai ficar bem. Se precisar de Jesus e manifestar que precisa dele, vai, porque ele quer ver você de pé e glorificando o nome dele na terra. Se tem doente, ele está disponível aos doentes. Se tem gente arrastando-se na vida, ele está aí para levantar você. Se tem gente se sentindo abandonado, abandonada, talvez triste, talvez desanimado, desanimada, desamparado, desamparada, acabado, acabada, talvez se sentindo sozinho nesta vida, você não está só. O médico dos médicos chamado Jesus está com você. Só diga a ele que você precisa, senão ele vai pensar que você é um fariseu. Como você não é, diga para ele: eu preciso do Senhor de manhã, eu preciso do Senhor de tarde, eu preciso do Senhor de noite, eu preciso de ti, Jesus, na minha vida. Se é para entrar no hospital, eu preciso do Senhor. Se é para sair dele, eu preciso do Senhor. Se é para me colocar de pé a partir da minha cama, eu preciso de ti. Se é para dormir em paz, eu preciso de ti. Não seja um fariseu, porque fariseu não quer declarar a sua necessidade. Ele se esconde por trás da capa de são. Mas quem é doente como eu e você, diz a Jesus sem tosquenejar. A gente olha e diz para ele: eu preciso de ti. Me cura, me sara, me toca, me levanta, me abençoa. Eu te quero dentro de mim, na minha vida. Eu quero Jesus. Segundo, no verso 13, Jesus diz: eu não vim chamar, os justos, mas vim chamar os pecadores. Olha que coisa séria. Jesus, Mateus é pecador, e ele é publicano, ele é cobrador de imposto, ele é um miserável. Não, Jesus, na minha visão, eu vou dizer umas coisas ao Senhor acerca desse cara. Aí Jesus olha e diz: bom, antes que vocês me digam qualquer coisa, eu sei que ele é pecador. Às vezes que alguém chegar para você e disser assim: mas falaram de você, você vai dizer: olha, não falaram nem a metade do que eu sou. Não, mas disseram isso e mais isso. Olha, se você sentar, você vai precisar de 3 anos para ouvir tudo que eu sou de ruim. Agora, você tem que ouvir como, apesar de tudo que eu sou, a graça de Jesus me alcançou. Sempre que alguém falar de você, você diga: rapaz, ele não sabe da missa um terço, era para falar mais, porque tem mais coisa para falar de mim. Não se chateie nem se entristeça, não. Diga: antes dele me identificar como pecador, Jesus já me via como pecador. Agora, a questão não é ele me ver como pecador e saber que eu sou. A questão é perguntar a ele por que ele me quis. A questão é perguntar porque ele quer você. Aí, mande que pergunte, olha, vai orar e pergunta a Jesus: por que o Senhor quer ele? Por que o Senhor quer ela? Por quê? Com tantos erros, com tantos pecados, com tantas coisas, que já
prometeu. Por quê? O que ele te quer? Por causa disso aqui ele disse, eu não vim chamar quem está bem, quem está sã. Eu vim chamar quem não tem noção nenhuma do chamado, quem não sabe nem por que está vivo, quem não sabe nem por que está na terra, quem muitas vezes entra em crise e conflito e diz, meu Deus, eu nasci para morrer. Não, você nasceu para cumprir uma missão. E quando essa missão terminar, você vai para uma eternidade de glória, onde você vai triunfar sobre tudo isto aqui, ó. Sobre essa natureza miserável e carnal. Você vai vencer com Jesus. Eu não vim chamar, ele veio chamar gente como eu, como você, limitado, pecador, falho. E que bom que Jesus está disponível para a gente. Porque imagina Jesus passando nas casas apenas dos que se consideram sãos. O que seria de nós? Nós iríamos viver uma eternidade sem Deus. Mas ele desceu aqui para salvar gente como eu e você. Para perdoar gente como eu e você. Para ter misericórdia de gente como eu e você. E isso, fariseu, não entende. Terceiro, e eu paro aqui. Jesus diz assim, verso 13. Ide, porém. Jesus está dizendo, saiam daqui e vão para o caminho de vocês. Fazer o quê? Aprender. Ora, a gente está vindo das melhores escolas. Aqui tem a escola de Hillel e a de Shammai. A gente já aprendeu por lá tudo que tinha de aprender. Legal. Mas não aprendeu o que é necessário. O quê? Tudo que é necessário Deus deu a Moisés e aos profetas e a gente aprendeu. É verdade, vocês têm tudo decorado. Mas vocês estão comprometidos com o sistema que revela que vocês decoraram, mas não permitiram que o que vocês têm como letra na mente se aplicasse à vida e ao coração de vocês. E como não se aplicou, a proposta que eu tenho para vocês é essa. O quê? Ide aprender o significado de algumas coisas. Entre elas a principal. Misericórdia quero e não sacrifício. Qualquer um daqueles poderia dizer, isso aí a gente não precisa sair para aprender. Mas por quê? Porque a gente está acostumado com o tabernáculo, com a história de um tabernáculo de Moisés, onde um homem entrava no Yom Kippur, no dia do perdão ou da expiação, e representava todo o povo diante de Deus. E ele ia com suas vestimentas consagradas, que nós falamos hoje pela manhã no estudo de hoje. E quando entrava no santuário, no átrio, no lugar santo, no santíssimo lugar, ele não entrava sem antes lá fora ter deixado um sacrifício. Ao entrar lá dentro, se o sacrifício foi recebido, tem alguém que vai pegar. Lá dentro ele ficava vivo diante de Deus. Se o sacrifício não fosse recebido, eu tenho certeza que ele não saía com vida da hora. A única coisa que poderia mantê-lo de pé diante de Deus se o sacrifício não fosse recebido era o peitoral do juízo, que nós lemos e falamos sobre ele hoje pela manhã. Mas o que é que Deus fez? O que é que Deus decidia fazer? Manifestar misericórdia. Agora era manifesta pelo quê? Por aquilo que foi oferecido lá fora.
e por aquilo que foi feito depois do sacrifício lá fora, no decorrer da caminhada pelo santuário. Quando Jesus diz, ide e aprendei, ele está dizendo, vocês estão muito acostumados com o culto, com o sacrifício, e os tais poderiam dizer, ei, isso aí a gente entendeu, porque a gente sabe que sem sacrifício não há misericórdia no Santíssimo Lugar. Então a gente colocava o sacrifício lá fora para achar misericórdia lá dentro. Oh, meu Deus. Jesus olha e diz, vocês viveram isso, respiraram, aprenderam e ainda continuam tendo problema com o pecador. Só porque eu estou assentado à mesa. Se vocês tivessem aprendido, vocês não questionariam. Porque vocês podem ir até lá. E tem gente lá para entrar por vocês. Como pecadores que vocês são. Estes, cobradores de impostos, não tem ninguém que entra. E eles não sabem como chegar. Mas eu vim ajudá-los a alcançar o que vocês têm alcançado durante uma história de vida. Misericórdia, 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 misericórdia. Mesmo em dias de cativeiros, de lutas, de dificuldades que o povo passou, misericórdia de Deus esteve lá, se revelando, levantando profetas, dizendo que chegaria o tempo de tirar. Jesus está dizendo, ei, quem tem quem entra, não precisa se preocupar com misericórdia. Quem precisa é quem não tem. E eu vim justamente para quem não tem quem entra. E é por isso que eu estou com eles aqui, estou dizendo a vocês, vão buscar entender o que é sacrifício. Porque vocês só entenderão o que é misericórdia. Que sobressai a sacrifício. Quando vocês buscarem aprender. A partir de uma reflexão profunda. A partir de uma viagem para o interior de vocês e lembrar todos os dias que vocês são tão pecadores quanto. O que diferencia talvez seja a veste, seja o conhecimento, seja isso ou aquilo, mas todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. É por isso que para a gente não precisa muitas vezes aprender. Porque misericórdia que agarra quem reconhece que é pecador, ela simplesmente se transforma em gratidão diária. Qualquer outra coisa fica apenas como sacrifício. E misericórdia que não é discernida. Misericórdia que não é percebida. Por quê? Porque na visão de alguns, a misericórdia que recebe é alvo do que fazem. Eu sacrifiquei, a misericórdia se manifestou? Não. Eu só tive para sacrificar porque a misericórdia já estava. Eu estou de pé pela misericórdia. Você está de pé pela misericórdia. Você anda pela misericórdia. Você caminha pela misericórdia. Qualquer um que precisa aprender isso é religioso, comprometido com a proposta da política dos dias de Jesus. A proposta de Roma. Qualquer outra pessoa que vive. Mas quem vive pela fé, quem anda na graça, e todo dia diz, a unção que eu sinto é misericórdia. A alegria que está sobre mim, dentro de mim, misericórdia.
A força que eu tenho é misericórdia. A bondade de Deus que me fez comer, me alimentar, vestir, morar e viver como eu vivo, todo o bem de Deus todo dia é misericórdia. Por que eu vou passar essa semana bem? Porque a misericórdia de Deus está sobre mim e sobre você. Por que você vai começar essa semana de pé e vai terminar de pé com saúde bem? Porque a misericórdia de Deus está aí derramada todo dia. E esta misericórdia nos cobre, essa misericórdia nos levanta, essa misericórdia nos protege, esta misericórdia nos guarda. Oh, bendito seja Deus pela sua misericórdia. Que Ele continue sendo louvado por ter misericórdia de nós. E que Ele nos cubra todos os dias pela sua infinita misericórdia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Vamos, nesse momento, orarmos ao Senhor agradecendo por este tempo precioso na presença dEle e bendizemos o Seu nome por tudo que Ele tem falado aos nossos corações, porque eu sei que essa semana será uma semana marcada pela misericórdia de Deus na sua vida. Eu não tenho dúvida que você vai perceber a misericórdia de Deus nos teus negócios, no teu trabalho, no teu dia a dia, na tua caminhada, na tua história. Vai haver misericórdia, 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 misericórdia. A misericórdia nos coloca na mesa com Jesus. A misericórdia trouxe o filho da viúva da cidade de Naim à vida, depois de morto. A misericórdia trouxe Lázaro para um banquete com Jesus, da sepultura no capítulo 11 de João, para o capítulo 12 na mesa em Betânia. A misericórdia fez Bartimeu abrir os olhos. A misericórdia alcançou o filho. O pai foi até Jesus dizendo: ele está muito mal e vai morrer. A misericórdia alcançou uma filha que a mãe, que o pai foi até Jesus e clamou por ela. A misericórdia alcançou uma filha que a mãe foi até Jesus, a cananeia, clamando e gritando. E a misericórdia trouxe libertação àquela casa. O que essa misericórdia não pode mudar na tua história? Clama pela misericórdia de Deus. O salmista, eu termino agora no Salmo 51, ele diz algo lindo. Salmo 51, quando ele estava numa situação muito ruim, muito doído e angustiante, sentindo que estava perdendo a sua relação mais profunda com o Espírito Santo. Ele diz isso. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão, marque isso na sua Bíblia, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com teu espírito voluntário, com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Preste atenção. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás a um coração carente de misericórdia. Clame por essa misericórdia hoje. Clame por essa misericórdia agora. Pai bendito, obrigado por tudo que o Senhor trouxe ao nosso coração como a tua palavra. Continua nos sustentando com a tua mão forte, derramando sobre nós a tua graça. Continua guiando os teus filhos, as tuas filhas e operando maravilhas no meio do teu povo. Obrigado por receberes o nosso louvor. Muito obrigado pelas tuas ações e operações no nosso meio. Porque eu sei que onde estão os teus filhos, há milagres acontecendo e às vezes a gente nem está percebendo. Mas tu estás fazendo milagres esta noite. Continua, Senhor, sustentando-nos com as mãos. Nos dá uma semana abençoada, marcada pela tua graça, a tua glória. Nos faz homens cheios do Espírito Santo, cheios de vida, cheios de alegria, cheios de gozo. Senhor, aviva em nós a vida do teu Espírito Santo e completa toda a tua obra na nossa vida. Nós nos rendemos a ti, reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Fica conosco, Pai, para a tua glória e o teu louvor. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco. Abrace a cada um. Alcance a irmã Fernanda, o irmão Souza. Alcance, Senhor, a vida da irmã Wanda, da irmã Luciana, que sempre estão participando das lives. Alcance a vida da irmã Jeane, da irmã Mirtes, a vida da missionária Fátima Costa, a vida, Senhor, do Brian, da Laura, a vida da missionária Lucivânia. Alcança a cada um de nós e nos cobre com a tua santa e preciosa proteção. Nós te amamos e te agradecemos pela tua misericórdia sobre nós. Continua conosco, agindo em nós para a tua glória e para o teu louvor. Que seja assim, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Onde você estiver, abra suas mãos e receba a bênção apostólica. E depois que ministrarmos, não saia daí. Nós vamos juntos louvar uma canção ao Senhor, concluindo esta live de hoje. Espero que esta noite, mais uma vez, tenha sido de bênção para a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, uma semana de vitória. Amanhã você não vai acordar para más notícias, mas para boas notícias. Seu final de ano será de bênção e alegria para a glória de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.
Senhor.